Louvado seja Deus. Boa noite a todos. Que a graça e a paz de Jesus Cristo continue operando em nosso meio, amém? Louvado seja Deus mais uma vez por estarmos aqui, reunidos, como já foi falado na palavra de saudação. Nada melhor do que termos o privilégio de começarmos a semana oferecendo o domingo, que é o primeiro dia da semana, a primícia ao nosso Rei, ao nosso Senhor, ao nosso Salvador. Amém? Glória a Deus. Antes de começar a palavra, tem alguém conosco pela primeira vez hoje? Tem o casal ali, a família. Vamos aplaudir essa família para louvor e glória do Senhor? A pastora Cris vai entregar um folhetim. Alguém que está vindo pela primeira, segunda vez e não preencheu esse folheto também? Tem aqui, ali, alguém? Não? Esse bem-vindos é uma forma de nós, depois de oração, entendemos que vamos receber as pessoas e vocês podem preencher. Se tiver um pedido de oração, coloque ali no verso, depois nós destacaremos. E nas terças e nas quintas nós estamos aqui às 6:30 da manhã orando por todos os pedidos. Amém? Enquanto vocês preenchem, gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Mateus capítulo 5, verso 3. Mateus 5, 3. Jesus inicia ali o Sermão na Montanha. E a partir do verso 3, Jesus dirá: bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os humildes, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que são pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque dele é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos insultarem e perseguirem e mentindo, disserem todo o mal contra vós por minha causa. Até aqui. Fechemos nossos olhos. Pai, nós te agradecemos por tudo que já vivemos nesse dia, por tudo que já vivenciamos nesse culto. Obrigado, Senhor, porque estamos diante da tua santa e bendita palavra, em quem não há sombra de variação. Ela é imutável. Ela passará o céu, passará a terra, mas essa palavra, ela permanecerá. Obrigado porque estamos diante dessa palavra que é viva e ela é eficaz. Ela corta mais do que qualquer faca de 2 gumes. Ela penetra e divide a junta das medulas, a alma do espírito e discerne todo o intento do nosso coração. E é através dessa palavra que nós queremos aprender hoje um pouco mais de Ti. Fala conosco, Deus, que possamos diminuir. Eu diminuo agora para que o Senhor venha a me usar. Que cada um também aqui se diminua no seu intelecto, para que como criança receba as instruções do Senhor. Nenhum outro espírito é bem-vindo aqui, a não ser o Espírito Santo de Deus. Toda dor, toda inquietação na alma, todo barulho, lá dentro da tua mente, cesse agora
e toda mente seja levada cativa diante do trono do Pai. Essa é a nossa oração. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém e amém. Louvado seja Deus. Uma vez eu vi uma ilustração, não me lembro se era uma peça de teatro cristão, onde Deus fazendo, a pessoa fazia alusão que quando Deus a fez, não foi falando de Adão, foi quando Deus fez essa pessoa. Depois de tudo moldado, abriu a cabeça dessa pessoa e começou a colocar inteligência e colocava dons, pegava o pacotinho e colocava dentro da cabeça, como se a cabeça fosse um compartimento e estivesse aberto diante de Deus, e fosse colocando talentos, pegava e enfiava dentro, capacidade de ser um bom profissional, colocava ali. Já vamos colocar também, Jesus Cristo, o Espírito Santo, já vamos colocar também aqui a esposa dele, colocava, né? Vamos colocar aqui também os filhos, quantos? 3, 1, 2, 3, ia colocando assim. Aí no final, quando estava tudo pronto, segundo essa peça de teatro, um olhou para o outro, tá bom? Tá. Aí o outro olhou, pegou o papelzinho e falou, problemas. Tem que colocar também. Colocou e fechou, e essa pessoa nasceu. De vez em quando nós temos essa impressão. De vez em quando nós temos a impressão, e às vezes essa impressão parece que é só conosco, parece que ninguém mais tem problemas. Parece que as pessoas, tudo vai bem, no culto está todo mundo alegre, feliz, belo, maravilhoso, as mulheres escolhem as suas roupas, os homens colocam o seu melhor blazer, o seu sapatênis, o seu sapato, e o perfume, todo mundo, graça e paz, santo, e você, rapaz, estou igual vendedor de picolé, estou gritando que bom, que bom, que bom, noite toda, né? Rapaz, o negócio está tão bom lá em casa que eu coloquei o relógio para despertar 2h30 da manhã, só para eu dar umas gargalhadas e depois eu volto para dormir. Aí a gente olha assim e fala, meu Deus, o que essa pessoa vive? O que ela come? O que acontece com essa pessoa? Mas mal sabe que todos nós passamos por problemas. Todos nós temos dificuldades. Apenas algumas pessoas decidiram que não vão olhar para isso. E esse é o desejo que Deus tem para mim e para você. Nessa noite, o título dessa pregação, desse compartilhar, é problema ou oportunidade? Eis a pergunta. Repete comigo, problema? Meu Deus do céu, eu já fiz gritos, já fiz vocês rirem. E vamos repetir, vamos começar de novo. Repete comigo, problema ou oportunidade? Olhe para a pessoa que está ao seu lado e diz assim, o que você está passando hoje? Me ajuda aí. É um problema ou é uma oportunidade? Meu querido, meu irmão, minha irmã, tudo depende da ótica. A Bíblia vai dizer que em Lucas 6,45 diz assim, o Sermão da Montanha narrado por Lucas, tá? Falamos de Mateus, narrando o Sermão da Montanha. Agora eu vou pegar uma partezinha de Lucas 6,45. Uma pessoa boa produz do seu bom tesouro, o seu coração, o bem. Assim como a pessoa mal produz de toda sorte as coisas ruins a partir do mal que está em seu íntimo. Pois a boca fala aquilo que o coração está cheio. Na tradução de João Ferreira de Almeida, que é a que nós mais conhecemos, diz assim, o homem bom tira do seu bom tesouro coisas boas, e o homem mau tira do seu mau tesouro coisas ruins. Só que na King James ela abre esse precedente e diz que é do coração. Porque Jesus continua dizendo, a boca fala o que o coração está cheio. Lembra do Wall-E? Quem aqui tem mais de 40 vai lembrar do Wall-E. Era aquela hiena. Um desenho do Wall-E. Ó dias, ó céu, ó azar. Eu sei que muitos de vocês não têm mais de 40 igual eu, né? Aqui todo mundo na flor da idade.
Daqui uns dias teremos o culto de jovem aqui, e eu tô com a impressão que vai ser lotado o culto de jovem, porque só tem jovem aqui. Amém? Ninguém falou amém. Ninguém quer ser jovem. Queridos, tudo depende da ótica que nós enxergamos as coisas. Para muitos, problema é ponto final. Mas para quem tem a visão de Deus, Deus pega o ponto final, coloca um pontinho em cima e dá continuidade na história. Isso chama-se oportunidade. Deus nos dá a oportunidade diante de cada situação adversa que nos aparece. Desde o início eu falo aqui que esse evangelho triunfalista, esse evangelho de que tudo vai ser perfeito, esse evangelho de que o seu pastor não solta nem gases fedorentos, ele é um homem perfeito, a família dele parece propaganda de margarina. Esse evangelho, ele não existe, ele é falso. Esse é o falso evangelho. O apóstolo Paulo disse aos Gálatas que se alguém, ou até mesmo um anjo, te apresentar um outro evangelho que não o que eu te apresento, que seja anátema. Porque Paulo falava das tribulações, falava da angústia dele, Paulo pedia oração. Então, amados, irmãos e irmãs, tudo depende de como nós enxergamos as coisas. Lucas, se não me engano, capítulo 6, verso 22, não estava aqui, mas me veio agora, diz que se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será luz. Porém, se os seus olhos forem maus, quão grandes serão as trevas que seus olhos olharão. Nessa noite nós vamos falar de situações onde o Senhor apresentou como problemas. Aos olhos dos homens normais, se aparentam como problemas. Mas eu quero te dizer, existem vários problemas que eles vêm disfarçados, mas que no fundo são oportunidades que Deus está nos entregando. Oportunidades de ouro, e que cabe a nós, que queremos morar no céu, que queremos ser cada dia mais parecidos com Jesus Cristo de Nazaré, temos que pegá-las e dizer, essa oportunidade é minha. Porque eu não vou enxergar isso como problema. Uma vez, eu compartilhei uma palavra no culto onde eu disse que todas as orações são respondidas. Apesar de muita gente achar que não. Porque tem gente que acha que oração respondida é só aquela que apareceu um anjo, a palavra disse para você sim. O culto confirmou que sim. O profeta confirmou que sim. Tem gente que acha que oração respondida é somente aquela que você recebeu o sim. Não, oração respondida é aquela que às vezes vem um não bem grandão de Deus, assim, ó, não, você não vai. Ou então é aquela do silêncio de Deus. Ela também é uma resposta. Porque se Deus está em silêncio, então permaneça como está. Se Deus se deu ao luxo de não responder uma oração do filho dele, será que ele não vai deixar eu e você sem resposta? Ou pelo menos em stand-by? 2 orações de Jesus, melhor dizendo, Deus não respondeu. Se possível, passa de mim esse cálice. Ele não respondeu. Então, irmãos, nós precisamos entender que às vezes existem coisas que estão diante de nós, que somente com o raio-x de Jeová, a unção do Espírito Santo sobre as nossas vidas, é que nos dará a visão para entendermos que aquilo não é um problema, aquilo é uma oportunidade. Nós precisamos entender que Deus não entrega uma unção para ninguém sem demanda. O que quer dizer isso, Emerson?
Eu vou lá e peço para Deus uma unção específica, faço campanha, oro, jejuo, vou no monte, faço vigília e falo para Deus que eu quero uma unção porque eu amo ver as pessoas orarem pelas outras e elas serem curadas, e eu quero ser uma pessoa que ora pelos enfermos e eles são curados. E eu começo a pedir isso, e Deus, pela sua misericórdia, resolve que Ele vai me entregar esse dom de, através da minha oração, que é um dom do Espírito Santo, que é o dom de cura, que é o dom de milagre, que é o dom de maravilha. Eu peço para Deus, adivinha? Adivinhação não é de Deus, força de expressão, né? Mas você imagina o que vai acontecer com essa pessoa que está pedindo o dom de cura? Possivelmente a enfermidade vai bater na porta dessa pessoa. Possivelmente, ou na vida dela, ou na vida de alguém da igreja dela, não existe unção sem demanda. Deus não vai colocar uma unção na minha vida para eu dizer, eu tenho isso e nunca vou usar, ou para eu me achar o bom. Ele só deposita unção em quem vai, ele deposita unção em quem tem demanda. Então ele deposita a unção, mas depois ele manda a demanda. E agora o que eu faço? Que absurdo, você estava pedindo unção de cura, vai lá, impõe as mãos e fala que vai ser curado. É isso que vai acontecer. Se tinha gente pedindo do dom para ressuscitar, já passou a ficar esperto agora, depois dessa, né? Eu quero unção para ressuscitar os mortos, né? Não, pastor, misericórdia, já faz até, né? Mas é isso que vai acontecer. E pede sabedoria para Deus, e quer ser igual Salomão, porque Salomão, quando chegou duas mulheres brigando, porque o filho era de uma, e a outra dizendo que o filho era de outra, Deus falou o Salomão falou serra no meio, e dá a metade para cada uma, e acaba a briga. Eu quero ter essa sabedoria de Salomão. A outra virou e falou, eu quero a metade do lado de cá. A outra falou, não, então não mata a criança e entrega para ela. Salomão bateu o martelo, entrega a criança para aquela que falou que não ia matar. Mas como é que você sabe que é ela que é a mãe? Porque uma mãe, ainda que ela perdesse, ela não iria querer ver o filho sendo cerrado ao meio. Eu quero ter essa habilidade, essa sabedoria de Salomão. O que vai aparecer diante de você? Demandas, problemas, dificuldades, que vai ser a oportunidade que Deus está te dando para que você usufrua de tudo aquilo que Ele te entregou. Nessa noite, rapidamente, nós vamos falar de 6 oportunidades. 6. Terei que ser bem breve. Não faremos estudo bíblico, só passaremos pelos textos. Mas que são oportunidades que vieram com cara de problema. A primeira oportunidade que nós vamos falar que veio disfarçada de problema está em 1 Samuel, capítulo 17, versículo 23. Eu vou pedir para o... Enquanto Davi conversava com eles, o grande guerreiro filisteu de Gate, chamado Golias, avançou e bradou seu desafio habitual, e Davi o ouviu. Uma oportunidade que veio disfarçada de problema, caiu no colo de Davi. Davi e Golias, 1 Samuel capítulo 17, vai narrar todinho a história de Davi e Golias. Só que eu acho interessante que todos nós, cristãos, já vimos filme na escola bíblica dominical, desenhos de Davi e Golias, mas o que nós precisamos entender é que o Golias foi simplesmente a oportunidade para que Davi fosse promovido. 40 dias eles estavam no vale, montanha de lá, montanha de cá. Durante 40 dias, levantava o Golias, vinha até na divisa do vale, olhava para o exército de Saul e falava, tem alguém aí para me encarar? Essa tradução é nova versão do Emerson, 1992. Tem alguém aí para me encarar? E o exército de Davi olhava um para o outro, olhava outro para o exército de Saul.
Olhava um para o outro olhava para um, olhava para Saul, Saul olhava e falava, eu não vou. Olha o tamanho do homem. 2,90 m. Só a couraça dele era 60 quilos. A espada dele, a ponta da lança dele, pesava 7,2 kg. Mais capacete, mais caneleira, mais um monte de coisa. Um olhou e falou, é muito grande. Nós não teremos chance. Quem tem a visão de Deus foi Davi. Olhou para Golias, 2,90 m. Só a couraça 60 quilos. A ponta da espada da lança dele era 7,2 kg. Ao contrário de quem não tem visão de Deus, Davi olhou e falou, é muito grande, eu não erro nem uma pedra. Tudo depende da ótica que você vê. Tudo depende do ângulo e do que está movendo dentro de você. O que tem nos movido hoje? Como nós temos pedido para enxergar as coisas que estão diante de nós? Qual tem sido a nossa oração? Eu imagino Davi. A Bíblia vai dizer que quando Golias observou que Davi ia enfrentá-lo, ele começou a rir. Ele falou, esse cidadão está achando que eu sou cachorro, está vindo com pedra. Mas tem um mistério aí que eu queria compartilhar com você, haja vista que nós temos 6 textos para ver, e Deus vai nos dar graça. No versículo 26 do capítulo 17, vai dizer assim, no versículo 25, diz assim, os israelitas comentavam entre si, viste aquele homem enorme que subiu? Pois ele veio desafiar Israel. O rei dará grandes riquezas a quem o vencer. Também lhe dará sua filha em casamento, e isentará de impostos em Israel a família de seu pai. Todos esses brindes, para quem ligar agora no 0800 e arrastar para cima. Davi olhou e falou, está aí a oportunidade. Era uma oportunidade tão grande que ninguém tinha prestado atenção no versículo 26. Então Davi perguntou aos soldados que estavam ao seu lado, que é que receberá o homem que matar esse filisteu? E desagravar a ofensa contra a honra de Israel? E aqui estava a revelação que Davi tinha diante do problema. Quem é esse filisteu incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo? Davi sabia que Golias não estava afrontando Saul. Davi sabia que Golias estava afrontando o próprio Deus vivo. E Davi foi debaixo dessa palavra e conquistou o filho, a filha, conquistou as riquezas, conquistou a isenção de impostos. E mais ainda, ratificou diante dos 3 irmãos dele que estavam na guerra. Os 3 irmãos de Davi, eram soldados de Saul. O irmão mais velho chegou, o que você está fazendo aqui, cabeçudo? Por que você não está cuidando das ovelhas do pai? Caçou confusão. Você só veio aqui para caçar confusão, ou você veio aqui trazer notícias, levar notícias nossas para o pai. Caçaram confusão com Davi. Só que no capítulo 16, Davi tinha sido ungido rei de Israel, diante de todos os seus irmãos na casa do pai dele. Deus não dá unção sem demanda. Deus não distribui dom só para dizer que deu dom e eu me achar o ó do borogodó. Não. Algumas coisas vão acontecer com aquilo que Deus me entregou e te entregou. Então, Davi e Golias foi a oportunidade de promoção. Uma outra oportunidade foi a oportunidade de receber riquezas que eram dos adversários. Onde está isso? Está lá no livro do Êxodo,
no capítulo 14, no verso 17, eu vou pedir para colocar ali. Porque o Senhor nessa noite quer nos entregar ferramentas. Nós estamos em um treinamento avançado para ir para o céu. Mas só que esse treinamento avançado de ir para o céu, ele inclui nós passarmos por situações aqui na terra. Jesus disse em Mateus capítulo 11, que desde o tempo de João Batista, o reino de Deus é tomado à força, e somente os fortes se apoderam do reino de Deus. O reino de Deus não é para cabra frouxo. Para perseverar no reino de Deus é por força, é por violência. Precisamos desse ímpeto todos os dias, porque amanhã, segunda-feira, para alguns, às 6, às 7 ou às 8 da manhã, o expediente começa. Ao sair daqui, nós voltaremos para as nossas casas, e lá teremos demanda. Êxodo, capítulo 14, verso 17, vai dizer: eu, no entanto, ainda endurecerei o coração dos egípcios para que vos sigam, e serei glorificado por intermédio de Faraó e de todo o seu exército em seus carros e cavaleiros. Deus já tinha falado que ia tirar o povo do Egito. Quando eles pararam diante do Mar Vermelho, Deus falou para Moisés: por que clamas a mim? Diga ao povo de Israel que marche. O Mar Vermelho não era o limite mais do povo. Não existia mais. Só que Deus, na sua absoluta perfeição, Ele ainda tinha algo para fazer. Porque ali é Ele que está dizendo na terceira linha: e serei glorificado por intermédio do Faraó. Deus ainda tinha o grande final do tempo daquele povo no Egito e no deserto. Deus ainda tinha. Mas o que Deus tinha, Emerson? Deus tinha riquezas preparadas para aquele povo. Porque Deus prometeu para aquele povo, se você for observar as Escrituras antes disso acontecer, que aquele povo não sairia de mãos abanando do tempo que eles ficaram servindo a Faraó. Eles iam receber FGTS, seguro-desemprego, PIS, um monte de coisa. Como foi isso, Emerson? Que aberração é essa que você está falando? A Bíblia vai dizer, projeta o versículo 30, por favor. 14:30. Naquele dia, Yahvé salvou os filhos de Israel da mão dos inimigos dos egípcios, e os israelitas puderam contemplar os corpos dos egípcios mortos, lançados à beira do mar na praia. Sabe o que isso quer dizer? Aqui já aconteceu, o povo já atravessou, o mar já se abriu, o povo atravessou, depois que o povo atravessou, Moisés tocou com o cajado, o mar engoliu os egípcios, seus cavalos, seus cavaleiros. Nos livros históricos, não na Bíblia, mas nos livros históricos, narrados pelos ancestrais israelitas, eles vão dizer que no outro dia, quando amanheceu o dia, o mar começou a jogar corpos de egípcios na praia. E egípcio tinha uma mania, que era de carregar colares, riquezas, escudo de prata, escudo de bronze, escudo de ouro, lanças, e tudo isso o mar foi devolvendo. O Egito ficou lá, o Mar Vermelho estava do lado de cá, o povo de Israel estava lá. Lembra quando Miriam dançou? Cantou? Então, o mar começou a devolver todos os penduricalhos e as riquezas que estavam junto com os egípcios. E o povo tomou tudo aquilo por despojo. Porque Deus falou que os anos de escravidão, eles não sairiam de lá com as mãos abanando. O mar estava diante deles, mas era a oportunidade deles serem abençoados e saírem de um tempo de escassez, levando riquezas com eles. Eu não sei o que você tem passado, eu só
quero te dizer que hoje, através da palavra, eu posso profetizar com tranquilidade na sua vida. O tempo de escassez vai acabar e de lá você ainda vai arrancar despojo. Nós precisamos entender isso. Parece que está tudo fechado, tem dia que parece que está tudo fechado, tem hora que parece que não vai. É a oportunidade que Deus está te dando para usar até o adversário para te abençoar. Como disse Santo Agostinho, até o Satanás é o Satanás de Deus. Nós precisamos entender isso. Terceira oportunidade que veio disfarçada de problema. Êxodo, capítulo 18, verso 21. Um texto simples, conhecido por muitos de nós. Êxodo 18, 21, foi a oportunidade do grande líder se mostrar humilde. Jetro está falando para o genro dele, Moisés: mas escolhe do meio do povo homens capazes, tementes a Deus, que sejam dignos de confiança, inimigos de ganho desonesto. Estabelece-os como chefe de 1000, chefe de 100, chefe de 50 e chefe de 10. Moisés, treina esses homens para te ajudar. Você fica o dia inteiro, são 3 milhões de judeus, 600 mil só homens. E esses homens te apresentam todos os dias vários problemas. Você vai ficar louco, Moisés. Você vai precisar de antidepressivo, vai te dar piripaque. Moisés acatou. O texto vai seguir. Moisés acata. Mas algo me chama a atenção nessa passagem. Deuteronômio capítulo 5, no verso 4, vai dizer que Deus falava face a face com Moisés. E aí? Um homem que falava com Deus face a face. Um homem que tinha intimidade com Deus. Um homem que subiu no Sinai. Ficou 40 dias e 40 noites em jejum, falando com Deus. De lá ele recebe a tábua dos 10 mandamentos. Ele desce, quebra as tábuas, sobe de novo, escreve de novo as tábuas. Um homem que fez tenda no meio do deserto. E a Bíblia diz que a nuvem descia sobre a tenda. E Deus falava com Moisés face a face, como um homem fala com o outro, a ponto da face de Moisés resplandecer. E ele tinha que colocar um véu depois que ele saía da tenda do encontro. Um grande líder, um homem que falava com Deus, mas ele acatou o conselho do sogro. Alguém já disse que ninguém é tão inteligente que não possa sentar para aprender. E ninguém é tão tolo que não possa se colocar em pé para poder ensinar também. Nunca podemos desprezar os pequenos recomeços. Nunca podemos perder a expectativa, a nossa fé no ser humano. Ah, mas eu sou pastor presidente. Ah, mas eu sou o apóstolo. Ah, eu sou o bispo não sei das quantas. Quem é esse secretário ou faxinildo da igreja para vir me dar conselhos? Moisés falava com Deus face a face, mas ele acatou o conselho que o sogro dele deu a ele. Que problema você vê isso daí, Emerson? Eu vejo uma oportunidade de quem era muito mostrar que ninguém é muito sozinho. Eu não consigo viver sem você do meu lado. A pessoa que está ao seu lado, ela pode ser útil, ela pode ser bênção para você. Há 7 anos atrás eu cheguei na Aliança Cristã. Teve um irmão que, eu não sei por qual cargas d'água, o inimigo colocou que ele não tinha ido com a minha cara. E ele é um grande líder lá. Eu era representante de medicamento. Viajava o estado todo no meu
carro pequeno. Meu porta-mala era cheio de amostra grátis, das mais diversas tipos de doenças. Mas eu não sabia que ele não tinha ido com a minha fachada. Aconteceu que ele sofreu uma hemorragia no estômago. E saiu sangue por cima, por baixo, você já sabe como é que é a hemorragia. Ficou internado alguns dias. Eu fiquei sabendo que ele estava, a igreja pediu oração por ele, automaticamente depois que a igreja pediu oração por ele, oramos por ele, e como eu trabalhava, eu tinha esse acesso, eu liguei, mandei um zap, quando eu soube que ele tinha recebido alta, no zap eu mandei um áudio e falei, meu irmão, eu tinha poucos meses de igreja, Aliança Cristã. Meu irmão, eu trabalho com medicamentos. Eu imagino o que você deve ter passado. Já tenho noção do problema que você tem. E sei que o medicamento que você vai precisar usar é caro. Manda uma foto da sua receita para mim. Você já comprou? Ele mandou o áudio. Não, irmão, eu não comprei porque inclusive é um medicamento muito caro. Eu falei, manda a foto para mim. Ele mandou, o medicamento era muito caro. Só que eu tinha dentro do meu porta-mala. E não era amostra grátis, era o tratamento que ele precisava. Falei, eu tenho esse medicamento, eu vou ir na sua casa levar. Presta atenção, eu não sabia de nada o que ele pensava a meu respeito. Não, eu peço para a esposa ir até onde você está. Eu falei, meu irmão, você deve estar debilitado, sua esposa deve estar te cuidando, eu vou ir na sua casa levar para você. Mas eu moro longe. Eu falei, a empresa paga o combustível, já estou indo aí, manda o localizador. Cheguei na casa dele, o homem, cidadão de cor, fortão, ele estava aparecendo esse papel, de pálido, tinha perdido muito sangue. Levei o medicamento para ele todo sem jeito, e lá eu gosto de fazer isso. Rolou aquele cafezinho gospel, orei por ele e fui embora. Passado algum tempo, o nosso apóstolo Lucas, que você sabe que não é bobo nem nada, me colocou para discipular esses irmãos. E ele passou a frequentar a minha casa. E lá na minha casa ele pediu perdão para mim. Porque ele tinha me julgado mal. E ele falou que foi um tapa que ele recebeu de Jeová o dia que eu fui na casa dele. Levar um tratamento tão caro para ele. Foi a oportunidade que Deus preparou para que ele pudesse, mesmo sendo um grande líder, talvez ser ajudado por um menor do que ele. Porque ele já tinha muito tempo de aliança cristã. Quem tinha acabado de chegar era eu. Hoje, ele é meu irmão na fé, ele se mudou de Campo Grande, ele está aqui em Santa Catarina, e eu sei que se eu estiver passando por Santa Catarina e ligar para ele e avisar que eu estou lá, eu tenho casa, eu tenho pouso, eu tenho comida, eu tenho tudo na casa dele. E o cão foi para o inferno, com os capeta e tudo. Perdeu mais uma vez. É isso que nós temos que entender. Problemas, às vezes eles vêm disfarçados. São grandes oportunidades que Deus nos entrega. Mais uma. Gênesis 24, 21. Gênesis capítulo 24, 21 vai dizer: o velho homem observava atentamente em silêncio, questionando-se intimamente se o Senhor tinha ou não coroado de êxito a missão daquele servo. Eu vou refrescar a sua memória. Nesse capítulo, Abraão manda o servo dele, Eliezer, ir buscar uma esposa para Isaac. Tinha que ser do povo dele. No caminho ele fez um voto com Deus.
Ele falou: o meu senhor, Abraão, me pediu uma coisa muito difícil. Eu não sei o que vai ser de mim. Deus, me dê sucesso na minha missão. Me ajude. A moça que eu tenho que levar para o filho do meu senhor tem que ser uma moça direita. Eu vou chegar no poço. Eu vou chegar com meus 10 camelos no poço. A moça que vier me oferecer água, e não só oferecer-me água, disser que vai dar água para os meus camelos, essa é a moça que o Senhor escolheu para que seja a esposa de Isaac. Quem já conhece a história aqui já riu. O que aconteceu? Ele chegou, desceu da montaria dele, 10 camelos, todos carregados de presentes, veio Rebeca. Olhou e falou: ô meu senhor, o senhor é forasteiro por aqui? Ele disse: sou. O senhor quer água? Está aqui a água. Enquanto o senhor toma, eu vou dar de beber para os seus 10 camelos. Enquanto ela dava de beber para os 10 camelos, a Bíblia diz que ele observava atentamente. Eu imagino a cara desse Eliezer fazendo assim: o senhor não é gente não, Deus. O senhor verdadeiramente não é gente. Do jeitinho que eu pedi para o senhor está fazendo. Era um problema. Mas, para Eliezer, foi a oportunidade dele ter uma experiência grande com o Espírito Santo. Que experiência que ele teve. Ele vê do jeitinho que ele orou acontecer. Tem gente que faz uns votos de tolo. Deus, tá vendo aquele passarinho ali? Se ele voar, eu vou comprar uma geladeira de inox de 2 andares. O passarinho voou. Vou comprar a geladeira. 5 mil reais. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de ter uma intimidade com Deus, a ponto de você ver Ele agindo a seu favor ali, do jeitinho que eu pedi, amor, do jeitinho que nós oramos. Era isso, e ninguém sabia, só nós. A moça tirou água para 10 camelos. Você sabe quantos litros de água um camelo bebe? De 40 a 80 litros. Eram 10 camelos. Por baixo, ela tirou 400 litros de água. Eu não tirava 40, que minha mão já estava estourando de calo. Ele olhou e falou: essa é a mulher que será a esposa de Isaac. E daí tudo cooperou. Ela quis ir, o pai dela quis ir, até o irmão, que era um meio fanfarrão, se interessou pelas riquezas, e a história você já conhece. Ele estava diante de um problema, mas Deus deu para ele a oportunidade de ter uma experiência com o Espírito Santo. Eu não sei como é que você está hoje, mas de repente, o que você está passando é para você entrar no seu secreto e pedir para o Espírito Santo: fala comigo, me mostra, igual o Senhor mostrou para Damasceno e Eliezer, porque o Senhor é capaz de fazer isso. O Senhor pode entrar no profundo e no escondido de qualquer situação e me mostrar o que eu preciso aprender. Outra situação, nós vemos em Josué, capítulo 3, no verso 7. Livro de Josué, capítulo 3, verso 7, vai dizer: então Yahvé falou a Josué: hoje começarei a exaltar-te diante dos olhos de todo o povo de Israel, para que reconheçam que assim como estive com Moisés, estarei contigo. Moisés passou o Mar Vermelho, Josué passou o Jordão. Aqui o Jordão se abre ao meio, o povo passa, mas ali era a oportunidade que Deus estava dando para que Israel inteirinho visse que Josué era verdadeiramente o homem escolhido por Deus. Você substituir, imagina um jogador de futebol. Eu vou entrar no lugar do Tião da oficina. O Tião da oficina, ele joga mal, ele joga de botina, ele não sabe jogar direito, você vai substituir ele, beleza? Beleza, Emerson, vai ser moleza substituir o Tião da oficina. Ele nem sabe jogar direito, ele corre para não cair, bem dizer, né? Ele anda por instinto, vai ser fácil substituir o Tião da oficina. Não tem nenhum Tião aqui da oficina não, né, gente? É só, né, uma alegoria.
É muito fácil substituir um jogador de futebol que não joga muito bem. Aí entra o Emerson lá, qualquer coisinha que o Emerson fizer foi melhor do que o Tião da oficina. Agora, e se mandar o Emerson substituir o Neymar? Se mandar o Emerson substituir o Mbappé? Sai o Mbappé e entra o Emerson lá. Barriguinha de pancinha de comer ponta de costela. Todo mundo vai ficar com o olho. Quem é esse daí que está substituindo o craque? Josué não estava substituindo qualquer um, não. Josué estava substituindo um grande estadista. Mas eu quero te dizer que quando Deus levanta você para uma missão, Ele te capacita. E Ele mostra para todo mundo quem Ele está elevando nesse dia. Problema. Não. Oportunidade, oportunidade e oportunidade. Amém? E a última oportunidade, que é para fechar com chave de ouro, para nós irmos para o final. Marcos 15, verso 6. Ora, por ocasião da festa, fazia parte da tradição libertar um prisioneiro por aclamação popular. Outro próximo. Um homem conhecido por Barrabás estava na prisão junto a rebeldes que haviam cometido assassinato durante uma rebelião. Mas, concentrando-se a multidão, clamavam a Pilatos que lhe otorgassem o direito de costume nessas ocasiões. Passa. E Pilatos lhes ofereceu: quereis que eu vos liberte o rei dos judeus? Porquanto ele bem sabia que fora por inveja que os chefes dos sacerdotes haviam entregado Jesus. Então, os chefes dos sacerdotes instigaram a multidão a rogar a Pilatos que, ao contrário, soltasse Barrabás. Contudo, Pilatos lhe questionou: assim sendo, que farei com estes a quem chamais reis dos judeus? E eles gritavam: crucifica-o. O povo escolheu: liberta Barrabás. Diante dessa cena, do martírio de Jesus, eu encerro essas 6 explanações que nós fizemos, para dizer que nós temos a oportunidade de aprender que a cruz de Jesus não era para ele, era para Barrabás. Diante disso, nós estamos tendo a oportunidade aqui de relembrar que a cruz de Jesus não era dele, era minha e era sua. Muitos aqui devem saber, a cruz era confeccionada alguns dias antes da crucificação, sob medida. Eles mediam de uma ponta a ponta quantos centímetros seria aquela cruz. Eles furavam previamente o local onde os pregos entrariam, porque a cruz era grossa. Então era previamente furado a madeira para que o prego entrasse somente na mão. Na madeira já estava pré-furado. A cruz não era de Jesus. A cruz era minha. A cruz era sua. Que oportunidade você está falando, Emerson? Eu estou falando da oportunidade de eu e você vermos que a cada vez que eu e você pecamos, nós estamos crucificando Jesus novamente, porque a cruz não era dele. A cruz não era para Jesus. A cruz era minha. Ali estavam os meus pecados. Ali estava o meu velho homem. Ali estava tudo que fazia separação entre mim e Deus. Aquela cruz era o meu número certinho. Era do meu tamanho certinho. Jesus era franzino. Quando nós assistimos filmes e quando a Bíblia narra a via dolorosa, nós vemos o quanto Jesus padeceu para carregar aquela cruz que não era dele. Era minha. Era sua. E por isso, aconteça o problema que acontecer,
eu não tenho mais o direito de levar uma vida pecaminosa. Eu não tenho mais. Eu tenho a oportunidade de todos os dias ser lembrado que essa cruz está vazia. E se tem alguém que deve estar ali todos os dias, sou eu e é você. Porque o nosso Rei, o nosso Senhor e o nosso Salvador não está mais ali. Ele ressuscitou. Ele ressuscitou para que nós pudéssemos passar por todos os problemas, por todas as adversidades e vencermos. Último texto. Mateus 5,40. Pode projetar para mim, por favor. Jesus disse assim: e se alguém quiser te processar, tira-te e tirar-te a túnica, deixa que leve também a capa. Próximo. Assim, se alguém te forçar a andar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pedir, e não te desvie de quem te deseja que lhe emprestes algo. Até aqui. Sabe o que Jesus estava nos ensinando aqui? Ele estava sempre nos ensinando a fazermos sempre algo a mais. Se alguém te forçar a carregar um peso somente 1 milha, que era a lei romana da época, quando terminar de carregar 1 milha, você olha para o soldado romano, ele fala, para porque deu 1 milha. Jesus estava falando, olha para o soldado romano e diz, vamos mais uma porque eu estou bem, estou treinado. Jesus estava dizendo, se alguém te processar e quiser te arrancar a túnica, entrega a capa. Se quiser te arrancar a capa, entrega a túnica. Vá sempre além. É esse evangelho que nós viemos aqui hoje entender. Não é um evangelho triunfalista. É um evangelho que me dá e te dá ferramenta para que nós possamos suportar nos dias maus. Eu não sei o que você tem passado, mas Deus sabe. Mas saiba que tudo que você tem passado, se você decidir hoje que você não vai chamar isso mais de problema, mas você vai chamar de oportunidade, você vai ter fôlego para caminhar 1 milha, 2 milhas, 3 milhas, 4 milhas, não interessa. O Espírito Santo estará com você, te ajudando em todas as ocasiões. Tenho alguns minutinhos. Essa semana nós tivemos discipulado com o apóstolo Lucas, por vídeo. E ele perguntou como estávamos, eu e a Cristiane, após o acidente que nós sofremos na última sexta-feira santa. Eu disse para ele, como sempre, eu gosto de ver as coisas por um outro prisma. Eu disse, apóstolo, depois desse acidente, onde quase nós fomos, eu e a Cristiane estamos parecendo Salomão e a Sunamita. É só love. É só love, só love, só love. Até quando engarrancha um com o outro assim, que a palavra ríspida vai sair, sai quase um amorzinho assim. Você não está vendo, amorzinho, que eu estou fazendo isso? Ela fala, e eu já ia brigar com você, meu bem. Depois de sexta-feira, quando você vê a viola em caco, e você vê que aquilo que era problema, Deus transformou em uma oportunidade, você passa a ver a vida com outros olhos. O João Lucas, ele gosta de abraçar, mas ele não gosta de ser abraçado. Quando acabou de acontecer o acidente, tinha outra pessoa envolvida, o motorista foi socorrer outra pessoa, eu tirei a minha esposa e o meu filho. Abracei os dois, cada um com um braço. Fechamos os olhos e eu falei, obrigado, Deus, porque o Senhor poupou a nossa vida. Quando chegamos em casa, pastor Josmar foi nos buscar, nos deixou na nossa casa, eu olhei para o meu filho e falei, filho, temos que nos abraçar mais. Você anda mais seco que língua de papagaio.
precisamos nos abraçar mais. Para que eu falei isso? Está atrapalhando eu namorar a mãe dele, agora ele deita no meio da gente. Deus me deu a oportunidade de viver novamente. Carro vai, bens vão, a terra vai levar tudo. Minha mãe dizia que caixão não tem gaveta, e não tem gaveta mesmo. É naquela hora que você está sendo guardado pela mão de Deus ali, é que você aprende várias coisas. Deus me deu a oportunidade de ser um pastor melhor, de ser um filho melhor. O grupo da família, depois do acidente, agora é bom dia, o outro bom dia, o outro bom dia, o outro bom dia. Antigamente era 2 tias minhas que falavam bom dia e o grupo ficava um deserto. Até o Emerson que não dava bom dia. Estou falando de mim. Agora é mãozinha, é fotinha, era caricatura, está tudo uma beleza. E eu tenho certeza que Deus vai me permitir viajar e encontrar os meus filhos e os nossos netos. Nossos filhos e nossos netos. Meus irmãos, os irmãos da Cris. E eu tenho certeza que vai ser o abraço mais gostoso que eu vou receber ou que eu já recebi nos últimos anos. Porque nós estamos cheios de saudade de um ao outro. E para encerrar, eu não quero expor ninguém. Eu ganhei mais uma família para ser irmão. Foi o Márcio que está aqui, e a esposa dele foi o Márcio que bateu no nosso carro. E ele está aqui hoje. O inimigo também poderia ter levado a vida dele. E ele disse que ali também ele teve um encontro com Jesus Cristo. Ele só foi descobrir que eu era pastor na hora de ir embora. Eu não precisava ficar dando carteirinha. Você quase matou um pastor, toca o birimbau. Quando ele chegou, ele disse, machucou alguém? Eu falei, não. Meu irmão, me perdoa e tal. Eu falei, fique tranquilo. Ele falou, tem outro lá. Eu falei, vai lá, porque aqui nós estamos bem. E ficamos a manhã toda naquele local, até meio-dia. Ele foi descobrir que eu era pastor no final. E trocamos telefonemas. E hoje eu oro pela vida dele, tem 2 semanas, e ele ora pela minha. O diabo que fica endemoniado e vai para o inferno. O que era um problema, Deus transforma em oportunidade. Fique em pé, eu quero chamar o ministério de altar. Amados, nós não podemos deixar nos surpreender com os assaltos que vêm diante de nós. O que nós devemos fazer diante das dificuldades é segurar na mão de Deus. É não ficar perguntando por quê. Há muito tempo eu aprendi isso, eu e a Cristiane. Só que a gente aprende na prática. Às vezes nós ficamos para Deus, por quê, por quê, por quê, por quê? E nessa noite eu quero te dizer, a pergunta para Deus não é o porquê. Troca a pergunta. A pergunta para Deus que às vezes nós precisamos fazer, e a grande maioria das vezes, é o quê? Não é por quê. É o quê? O que eu vou fazer? O que eu vou aprender? Em que eu posso ser útil nisso? Pastor, sua vida estava boa? Estava.
mas hoje eu quero dizer que ela está ótima, porque eu vejo a vida de outro ângulo também. Se dá para bater um prego ali, eu pego e eu vou lá e eu vou bater. Eu não vou mais ficar perguntando quem é o responsável que não bateu esse prego aqui. Hoje eu posso pegar quietinho, ir lá, pegar o martelo e bater o prego. Ele não vai mais machucar ninguém. Porque são essas pequenas coisas que a nossa vida é feita. A Bíblia diz para não negligenciarmos os dias dos pequenos recomeços. E todos os dias das nossas vidas são dias de pequenos recomeços. A nossa oração nessa noite é para que cada um de nós saiamos daqui cheios de potência e poder de Deus, para toda e qualquer situação, ainda que elas sejam dificílimas. Mas a Bíblia diz que o Senhor é o nosso rochedo, o Senhor é a nossa rocha, Ele é o nosso escudo, Ele é a nossa fortaleza, socorro no dia da aflição, é Ele. Hoje é um dia de celebrar a vida. Hoje é um dia de celebrar os pequenos recomeços. 6 oportunidades nós vimos aqui que estavam disfarçadas de problemas. O evangelho de que tudo era fácil, esse evangelho é falido. Porque Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. E não pense você que é fácil para mim pregar e viver isso. Todos os dias eu preciso morrer. Todos os dias. Todos os dias nós precisamos morrer. Porque eu tenho uma novidade para você: vivo não vai entrar no reino de Deus. Quem é muito vivo, quem é muito bonzão, quem tem resposta para tudo, quem é muito perspicaz, quem não recebe conselho, quem é o dono da verdade, quem é isso, quem é aquilo, esse não morreu ainda, esse não entra no reino de Deus. Porque Jesus disse: se a semente caindo no chão, ela não morrer, ela não produz. Ela precisa apodrecer, morrer, depois virar o broto, e ela dará muitos frutos. Os vivos não herdarão o reino de Deus. Só quem morrer. Tome a sua cruz, negue-se a si mesmo e siga Jesus. Quem está carregando a sua cruz está morto. Se nós temos muitas respostas, se nós somos muito bons, se nós não somos dependentes de Deus, nós estamos muito vivos. Vivinho vai ficar. Você quer morrer hoje? Hoje é dia de morrer. Hoje é dia de morrer até para as suas vontades. Que você feche os seus olhos e comece a orar agora. Enquanto o ministério de altar ministra um louvor, você converse com Deus. Porque Ele sabe o que você está passando. Você sabe o que você está passando. Te insultaram? Ame. Falaram mal de você? Perdoe. Te bateram em uma face? Oferece a outra. Estão tentando te arrancar a túnica? Entrega a capa também. Mas fique parecido com Jesus, porque esses herdarão o reino dos céus.